Olá, o Conexão Potiguar de hoje tem o prazer de receber Sadi Hitzel, que é presidente da Astomp, a instituição que reúne o transporte intermunicipal. Sadi, muito obrigado por estar conosco, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Um prazer recebê-lo aqui. Tem novidades no que diz respeito ao transporte intermunicipal. O governador Robson Faria assinou um decreto. Do que trata esse decreto? O decreto a gente vê com felicidade, né? E assim, as notícias ruins elas andam muito rápido e às vezes as coisas boas que acontecem ficam nos bastidores e a população não fica sabendo. Então, assim, eu quero dar os parabéns ao governo. Realmente, o governador teve essa sensibilidade e com essa modificação do decreto, né? Que foi trabalhada desde a entrada do general Frache lá no DER, né, a quem eu quero parabenizar também pela coragem e pelo respeito à população. Realmente ouvi o pleito da população, né, na questão de dois pontos, né, principais que foram contemplados nesse decreto, né, que é a questão do carro, né. Hoje o transporte opcional regular, que somos nós, a gente vai ter condições de colocar um carro melhor, um carro mais robusto, né? Um carro que atenda melhor a população, né? Que antes era vetado pelo decreto anterior. E outro ponto de respeito à bilhetagem eletrônica também, que o governo chamou a responsabilidade para si e agora vai normatizar essa questão da bilhetagem eletrônica, que será um benefício também muito grande para a população. No que diz respeito ao automóvel, ao carro, era o tamanho do carro, o número de assentos que era o ponto polêmico, é isso? Também, no decreto anterior a gente estava limitado em 10 toneladas, então não pelo decreto, mas por questões que o decreto era, digamos, omisso, né, em alguns pontos, e isso gerou ações judiciais, né, que limitou o carro em 10 toneladas. E hoje o decreto está bem específico nisso, falando dos detalhes do carro. Para vocês verem, era uma questão bastante complicada. Nossos amigos lá da Associação da Rodoviária, né, a qual o presidente lá é Eduardo, né, Eduardo Cardoso, que faz um grande trabalho lá também, eles compravam um carro hoje na loja, né, na concessionária, de 36 lugares, e para se adequar ao decreto, teria que tirar 11 bancos e o carro ir para 25. Então, quer dizer, um carro que foi fabricado com todos os critérios para 36 lugares, né, por questões do decreto, né, e tinha que se adequar a 11 bancos. Então, assim, ó a desvantagem para a população, né? Isso era um ponto bastante crítico, né, que não tinha nem explicação, né? E hoje a gente vê que realmente, até que enfim, né, um gestor lá do DR se colocou na posição do passageiro, né? Ele se colocou na posição do passageiro, que o transporte é feito para o passageiro. Então, eu acredito que todos os passos que nós devemos dar com relação ao transporte tem que ser visto do ponto de vista do usuário do transporte. Quer dizer, muitas vezes tinha pessoas indo em pé quando o ônibus poderia oferecer a oportunidade dele ir sentado. Exatamente. Então, assim, principalmente é sabido e notório que no Brasil inteiro, né, todo o transporte de passageiro do Brasil, ele nos horários de pico na região metropolitana e nos dias, né, de segunda e sexta-feira, principalmente na questão rodoviária, os carros são todos superlotados. O metrô, todo o transporte de massa, ele é superlotado. Então não tinha cabimento nenhum, né? Nosso sistema, a última licitação que teve, que foi o único licitado realmente do transporte, né? O último transporte licitado no estado do Rio Grande do Norte foi o transporte opcional. E ele não pode colocar mais carro, né? Então, assim, a gente tem essa limitação. Foi licitado para Parnamirim, tem 29 carros, desde 2002. E a gente não pode colocar outro carro se não for através de licitação. É diferente das empresas que, dependendo da demanda, ela aumenta. Então, assim, a gente tem 29 carros desde 2002 e também limitava o tamanho do carro. Então a população aumentando, né? Cada dia mais os carros superlotados e a gente não tinha condições de prestar um melhor serviço por imposição às vezes, do Estado, né? No decreto anterior. Esse decreto ele também contempla essa possibilidade de aumentar a frota? Não, não. Existe um estudo para numa nova licitação, né? Que está em andamento, já teve 3 audiências públicas, inclusive um em Mossoró, e está nesse trabalho de aumentar essa frota através da licitação, né? Mas a questão do decreto do microempresário como nós,
colocar mais carros, não tem essa possibilidade não. Então, por isso que, mais ainda, a questão do incremento da frota é muito importante. Que a gente que mora aqui na Grande Natal acha que o intermunicipal é só na região metropolitana, mas atende ao intermunicipal, dialoga com os 167 municípios, né, no sentido de transitar. É isso mesmo? Sim. A gente não atende todos os municípios, mas eu acredito que mais de 50 municípios a gente tem carros, né? Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, que são viagens longas, né? E esse carro também, ele dá um conforto maior e uma durabilidade maior, né? Que esse ponto, eu acho que é um dos pontos principais, porque como a gente depende de uma frota reserva limitada, né? Muitas vezes a gente tem que inoperar os veículos para manutenção e desassiste a população por conta do que eu já falei, que a gente não tem condições de colocar mais carros. Então, com esse carro, que é um carro mais robusto, né, também é um benefício para a população nesse aspecto. Como é um carro que dura mais, que ele tem uma manutenção menor, a gente consegue desassistir o carro muito menos vezes, né? E esse carro estaria em operação com um maior número de viagens, né, para a população. Isso é um ponto bastante positivo. O que não foi ainda contemplado pelo atual decreto, mas que você acha importante que venha a acontecer em relação à operação dos transportes intermunicipais? Tem algum outro desafio, Sadi? Não, sempre tem, né? Essa questão do transporte é uma questão bastante dinâmica, né? O dia a dia, né? A gente está aí agora, essa questão de obras e tal, então, assim, é um dinamismo muito grande, né? Todo dia. Mas as coisas, assim, a gente acha que tem que dar um passo de cada vez, acho que foi bastante positivo, né? Tem alguns pontos nesse próprio decreto que acredito que merece algum olhar diferenciado, mas a questão da bilhetagem eletrônica, como eu falei, né, foi contemplada também porque no decreto anterior ele deixava muito vago. Então, acontecia casos da empresa de ônibus operar com a bilhetagem e o transporte opcional não operar com a bilhetagem, que é o caso de Nova Parnamirim, Copab. Então, assim, a gente sabe, né, a população sabe que o sistema está não está satisfatório lá naquela área e fica difícil, né? Hoje a demanda de Natal chega a 70% da demanda em cartão. Então, assim, os outros 30% é dividido entre as empresas e o transporte opcional. Então, é uma concorrência totalmente desleal, né? E esse decreto novo, ele fala que a empresa que opera a bilhetagem eletrônica, ela vai ser homologada pelo Estado, né? E ela que for homologada, ela não pode negar a participação de nenhum ente, né? Nenhuma empresa que é licitada, que é participante do sistema, que é legalizada no sistema, ela não pode negar a participação na bilhetagem. Então também é um avanço bastante significativo, porque o passageiro está na parada com vale transporte para ir ao seu trabalho. Muitas vezes o transporte opcional passa muito mais próximo do trabalho, da casa dele, e ele não pode pegar porque o micro-ônibus ou o ônibus ele não tem um equipamento para leitura do cartão. Então, assim, era uma outra aberração que existia no sistema. E isso foi resolvido com esse decreto? No caso, já está no decreto e agora o governo tem 60 dias, mais 60 dias para homologar essa situação. Então, acredito que as coisas vão se encaixando, né, e será bom para todo o sistema. Sadi, nós estamos chegando ao final do ano. Queria deixar um espaço aqui para você cumprimentar os seus colegas, desejar um bom ano novo. Primeiramente, assim, novamente eu queria parabenizar o governo do estado, né, o governador, por esse ato de solidariedade até, né, com a população, né, um ato de coragem, de responsabilidade, ao general Frache e toda a sua equipe lá do DR, né, a equipe técnica também que se empenhou nesse decreto e conseguiu reverter essa situação que vinha de muitos anos. E quero parabenizar, quero desejar um Feliz Natal, um excelente Ano Novo para todos os permissionários do sistema de transporte opcional, os operadores, nossos motoristas que estão ali na linha de frente, né, e o pessoal que trabalha nas nossas garagens, que são nossos parceiros, nossos irmãos que estão ali, né, nesse dia a dia, nessa luta. Então, e para toda a população do Rio Grande do Norte, que espero que, apesar de toda essa dificuldade política, que tenham um excelente Natal, né, que Deus abençoe a todos e que tenham um 2018 de crescimento, de melhora e de mais fraternidade e amor no coração. Muito obrigado, Sadi Ritzel, pela sua entrevista e toda sorte para você em 2018. Ok, obrigado e estamos à disposição. Muitíssimo obrigado ao caríssimo telespectador, a caríssima amiga telespectadora. Pinto Júnior para o Conexão Potiguar.